Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma mulher negra ridicularizou um instrutor de jiu-jitsu racista na frente de outros alunos. O dojo cheirava a tatame novo e ao suor frio daqueles que ainda tentavam provar seu valor. Retratos de antigos mestres adornavam a parede, como se observassem silenciosamente tudo o que acontecia. Quando Maia empurrou a porta, todos olharam para ela. Não porque fosse novo, mas porque ela era diferente. Preto, discreto e calmo. Ela vestia um kimono branco antigo, sem marcas, sem remendos, sem qualquer sinal de orgulho. Alguns alunos cochicharam. Ela foi ao lugar errado? Isto é assunto sério, não um curso para iniciantes. O professor, Mestre Roland, um homem de cabelos grisalhos e olhar severo, aproximou-se lentamente. Observou de cima a baixo, como quem avalia um objeto. Você quer se registrar? Perguntou ele friamente. Sim, respondeu Maia calmamente. Já pratiquei um pouco. Ele deu um sorriso zombeteiro. Um pouquinho, é? Aqui a gente pratica jiu-jitsu de verdade. Não essa coisa de agradar os outros. Sua frase ficou incompleta. Os alunos entenderam a implicação. Maia, por sua vez, permaneceu em silêncio. A aula começou. O mestre explicou uma técnica de arremesso. Convidou um aluno forte para demonstrá-la, e então, de repente, voltou-se para Maia. Você, vamos lá. Vamos ver o que você consegue fazer. Um murmúrio percorreu a sala. Ela caminhou para a frente calmamente. Mestre Roland agarrou-a pelo braço de repente sem aviso. Puxou-a, empurrou-a, tentou desequilibrá-la. Espere aí, disse ele em tom de deboche. Viu? Não é tão fácil assim. Ele prosseguiu com mais agressividade do que o necessário. E de repente, Maia gira. Um movimento fluido. Silencioso. Preciso. O professor perdeu o equilíbrio, seus pés saíram do tatame, e em uma fração de segundo, ele se viu no chão, imobilizado, com o braço preso, incapaz de se mover. A sala permaneceu congelada. Ninguém entendeu o que tinha acabado de acontecer. O professor corou. Tentou se libertar. Impossível. Sua voz começou a tremer. Me solta. Maia relaxou suavemente e se levantou, humilde e respeitosa. E com licença, pensei que você queria que eu respondesse. Silêncio. Então um aluno sussurrou. Mas ela usou uma chave de competição. Outro acrescentou. É um movimento avançado. O rosto do professor ficou lívido. Ele endireitou-se, limpou o pó do kimono e perguntou. E onde você aprendeu isso? Maia olhou para ele calmamente. Eu era instrutor. E campeão. Mas parei por causa de pessoas que acham que sabem quem merece o seu lugar. Os alunos agora a olhavam com admiração. E o professor, humilhado diante de todos, não conseguiu pensar em mais nada a dizer senão. É treinamento de currículo. Mas em seus olhos era possível ver claramente. Ele jamais se esqueceria disso. Após a aula, o dojo foi esvaziando gradualmente. Os alunos ainda olhavam para Maia, uma mistura de admiração e curiosidade. Alguns sussurravam seu nome como se ela fosse uma lenda que tivesse entrado em seu mundo por acaso. Mas Maia não desfrutava de nada. Ela guardou o kimono calmamente, como se o que acabará de acontecer não tivesse importância. No entanto, lá no fundo, o passado ainda se agitava. Ao sair do dojo, o ar fresco da noite a envolveu. Os postes de luz lançavam um brilho amarelo na calçada. Ela respirou fundo. Lá vamos nós de novo. Ela murmurou. Toda vez. É sempre a mesma história. Ela foi julgada antes mesmo de falar. Não porque ela fosse fraca, mas por ser uma mulher negra em um mundo onde alguns ainda acreditavam que força, disciplina e técnica pertenciam a outros. Ela caminhou até seu carro, um Honda velho e um pouco amassado. Ao abrir a porta, seu telefone vibrou. Uma mensagem. Você foi ao treino? Sara. Sara, sua melhor amiga, aquela que sabia de tudo, exceto da verdadeira dor por trás dos sorrisos. Maia simplesmente respondeu. Sim. Correu bem. Ela não disse mais nada. Explicar demais teria reaberto feridas antigas. Quando ela chegou em casa, seu apartamento estava silencioso. Na parede da sala de estar, uma prateleira vazia. Antes, era repleto de troféus. Medalhas de ouro. Fotos do pódio. Certificados oficiais. Ela os havia guardado em uma caixa trancada no fundo de um armário. Não por vergonha do seu passado. Mas cada troféu a fazia lembrar da história que ela queria esquecer. Outro dojo. Outro professor. Um homem sorridente e gentil, a princípio. Então vieram os comentários. Você está progredindo rapidamente para alguém como você. E isso é impressionante. Você deve ser naturalmente agressivo.
Você deveria ser grato por ter a oportunidade de participar neste nível. Aos poucos, as portas foram se fechando. Os torneios em que ela não era prioridade. As decisões do comitê, julgamentos tendenciosos. Até o dia em que, apesar de tudo, ela venceu. Final nacional. Vitória por submissão. E mesmo assim, as pessoas cochichavam. Ela teve sorte. Isso não é bem jiu-jitsu tradicional. Esse estilo não respeita o espírito do dojo. O professor sorriu na frente dela, e depois trabalhou nos bastidores para excluí-la do circuito. Oficialmente, desentendimentos disciplinares. Extraoficialmente, ela era um estorvo. Ela partiu sem olhar para trás. Maia colocou uma xícara de chá sobre a mesa, sentou-se e ficou olhando para as próprias mãos. Aquelas mãos haviam aprendido a proteger. Não se deixe humilhar. Mas esta noite ela teve que provar, mais uma vez, que merecia estar ali. Eu não queria humilhá-lo. Ela murmurou. Ela ainda conseguia ver o rosto do mestre Roland, seu olhar duro, repleto de orgulho ferido. Não apenas a dor da queda, mas a raiva de ter sido espancada por ela. Ela sabia de uma coisa. Pessoas como ele nunca perdoavam. E no silêncio do apartamento, ela sentiu um leve desconforto, como uma tempestade que se aproxima. No dia seguinte no dojo, tudo havia mudado. Os alunos a cumprimentaram com mais respeito. Algumas pessoas vieram falar com ele. Ontem foi incrível, Maia. Você poderia me ensinar a usar o controle de solo? Você já competiu alguma vez? Ela permaneceu humilde. Estamos sempre aprendendo. Nada é verdadeiramente dominado. O professor, entretanto, observava à distância. Frio, distante. Quando a aula começou, ele falou mais alto que o normal, como se tivesse algo a provar. Então, no meio da sessão, ele deixou escapar. Hoje estamos trabalhando no controle, mas acima de tudo na humildade. Algumas pessoas aqui acham que sabem tudo. Todos os olhares se voltaram para ela. Maia entendeu imediatamente. Não tinha acabado. Ele ia querer testá-la, provocá-la, talvez expô-la. Mas ela fez o que sempre lhe ensinaram. Respirar, para se concentrar. Respeito, mesmo quando ela não era respeitada. Ela ainda não sabia que aquele dojo se tornaria o lugar onde seu passado voltaria para atingi-la com toda a força. E que desta vez ela não ia mais fugir. O dojo estava em silêncio. Não o silêncio tranquilo de um campo de treinamento. Um silêncio tenso. Suspenso. Mestre Roland caminhou lentamente até o centro do tatame, com as mãos atrás das costas e o olhar fixo à frente. Hoje, anunciou ele, vamos falar sobre um problema que vejo cada vez mais. Alunos que acreditam que podem superar seus professores. Ninguém se atreveu a se mexer. Ele então se virou e seus olhos pararam em Maia. Você, venha. Um arrepio percorreu a sala. Maia respira fundo e segue em frente. Ela sabia. Não foi uma lição. Foi um acerto de contas. Ontem, continuou ele, alguns ficaram impressionados com uma demonstração. Mas o jiu-jitsu não é um circo. O jiu-jitsu é disciplina. É ordem. E acima de tudo, respeito. Ele deu um leve sorriso, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Vamos mostrar o que é controle de verdade. Superioridade técnica genuína. Os alunos formaram um círculo. Ninguém queria perder isso. Maia inclinou a cabeça. Mestre. Ele atacou rapidamente. Mais rápido que ontem. Uma pegada firme na gola seguida de uma varredura agressiva. Não é instrutivo. Não é preciso medir. Ele queria humilhá-la, dominá-la, provar a todos que ela não passava de uma impostora. Por alguns segundos, Maia simplesmente absorveu a pressão. Ela se deixou guiar, deu um passo para trás, girou. Ele pensou que podia controlá-la. Ele ficou com raiva. Resista então. Mostre-nos o que você sabe. Sua voz falhou. Ele tentou uma imobilização pesada, colocando todo o seu peso sobre o tronco. Os alunos estavam prendendo a respiração. E então, Maia apoiou o cotovelo, deslizou o quadril, travou o joelho e girou ligeiramente. Um detalhe insignificante, mas suficiente. Mestre Roland perdeu o equilíbrio, tentou se segurar, tarde demais. No movimento fluido, ela inverteu a posição e se viu por cima, perfeitamente estável, sem violência. Imobilização limpa. Controle absoluto. O professor, preso, tentou se libertar. Nada. Ela falou suavemente, quase respeitosamente. Respire fundo e saia da piscina. Você está muito tenso. Ele parou de lutar, porque ele acabará de entender. Ela o dominava enquanto o ensinava. E toda a sala tinha visto. Maia foi libertada imediatamente. Ela deu um passo para trás e fez uma reverência. Obrigado pelo exercício. O professor levantou-se lentamente com as bochechas vermelhas. De novo. Sua voz era áspera.
Dessa vez, ele atacou diretamente no chão. Puxou, forçou e pressionou o pescoço dela. Ele sussurrou baixinho o suficiente para que só ela ouvisse. Você não ficará aqui por muito tempo. Ela sentiu a raiva aumentar, mas ela se lembrou. Os olhos de seu antigo professor. Humilhações disfarçadas por trás de sorrisos. Frases venenosas. Ela se recusou a cair na armadilha. Ela deixou o ataque passar, deslizou para o lado e agarrou seu pulso. Transição. Controlar. Chave. A tapa. Um golpe forte no tatame. Os alunos trocaram olhares de espanto. 2 vezes. 2 vezes na frente de todos. Roland sentou-se ofegante. Ele quebrou o círculo abruptamente. Faça uma pausa. Hidrate-se. Mas ninguém falou. Todos acabavam de entender algo que só ele se recusava a aceitar. Maya não era iniciante. Ela era de um nível superior. Nos vestiários, 2 alunos conversavam em voz baixa. Você viu isso? Ela o controlava como uma professora de alto nível. Você acha que ele vai mantê-la aqui? O boato já havia começado a circular. Seu nome estava sendo sussurrado. Estávamos nos fazendo perguntas. Enquanto isso, em seu escritório com paredes de vidro, Mestre Roland encarava fixamente o tatame com o maxilar cerrado. Ele pegou o telefone. Sim, sou eu. Você se lembra daquela competidora de quem estávamos falando alguns anos atrás? Maya Johnson. Sim. Ela se inscreveu comigo. Silêncio. Quero saber tudo sobre ela. Seus dedos batucavam nervosamente na mesa. E se puder, encontre-me um motivo para tirá-la daqui. Ele desligou. Seus olhos brilhavam com uma luz escura. Já não era apenas uma simples rivalidade. Isso se tornará uma missão. E Maya, sem se dar conta, acabará de entrar em uma guerra silenciosa. A noite caiu sobre a cidade. O dojo agora estava vazio, exceto por um cômodo. A luz no escritório do mestre Roland permaneceu acesa. Ele percorreu as páginas do computador com o rosto tenso. Resultados de torneios anteriores. Artigos de imprensa. Fotos de arquivo. Sempre o mesmo nome. Maya Johnson. Campeão nacional. Diversas finais internacionais. Ex-instrutor em um grande clube. Então, de repente nada. Um desaparecimento total. Então, era você, murmurou ele. Ele abriu um arquivo enviado por seu contato. Título. Relatório disciplinar confidencial. Roland inclinou-se para a frente com um sorriso malicioso nos lábios. Vamos ver o que você está escondendo. Ele leu. Então o sorriso dela desapareceu. Sem agressão. Sem problemas de atitude. Sem trapaças. Pelo contrário. Conflito interno. Alegações de discriminação entre os funcionários. Decisão. Exclusão do concorrente para evitar escândalo. Roland franziu a testa. Discriminação? O documento detalhava tudo. Comentários racistas. A sabotagem. Decisões injustas. E Maya que queria denunciá-lo. Ele havia sido silenciado. Nós o tínhamos apagado. Roland fechou o arquivo abruptamente. Isso é mentira, disse ele em voz baixa. Ela está se fazendo de vítima. Ela quer me ridicularizar. Mas, no fundo, uma voz suave sabia que isso não era verdade. Ele a expulsou à força. No dia seguinte, Maya chegou ao dojo mais cedo. Ela adorava o silêncio antes da agitação. Alongue-se. Respire. Reconecte-se. Mas ela logo percebeu que algo estava diferente. Olhares intensos. Sussurros que cessaram quando ela passou. Um aluno, Tim, se aproximou mesmo assim. Maya, tenha cuidado hoje. Para quê? Ele hesitou. O professor diz que você veio aqui para tomar o lugar dele. Que você critica o ensino dele. Que você se acha superior. Maya permanece imóvel. Calma. Mas o coração dela afundou. Eu nunca disse isso. Ti baixou os olhos. Eu sei. Mas os outros, eles o ouvem. A aula começou. Roland parecia calmo. Calmo demais. Hoje, anunciou ele, vamos corrigir alguns equívocos. Algumas pessoas aqui aprenderam. Técnicas questionáveis. Vamos mostrar por que elas não são adequadas. Ele fez um sinal para Maya. Venha e demonstre o que você faz. Ela entendeu imediatamente. Ele queria prendê-la. Para fazê-la parecer perigosa. Ou incompetente. Ou arrogante. No entanto, ela acatou. Ela demonstrou calmamente uma transição que lhe agradava, limpa, controlada e respeitosa. Roland sorriu. Pronto. E agora? Veja por que essa técnica é ruim. Ele provocou um contra-ataque brutal e deliberadamente perigoso. Maya quase perdeu o equilíbrio, mas conseguiu se recuperar. Os alunos observavam perturbados. Roland se virou para eles. Viu? Esse tipo de estilo vem das competições modernas. Não tem lugar aqui. Este dojo não é para estrelas decadentes em busca de vingança.
Um silêncio gélido. Maia sentiu uma vergonha ardente no peito. Mas ela não disse nada, porque ela sabia. Se ele conseguisse provocá-la a ponto de fazê-la reagir, ele teria vencido. Depois da aula, Sarah ligou para ele. Sua voz está diferente. O que está acontecendo? Maia hesitou. Então ela desabou um pouco. Pensei que tinha virado a página. Mas ele está tentando me apagar. De novo. Então, o que você vai fazer? Ela olhou para as próprias mãos. Seus troféus estão trancados a 7 chaves. A carreira dele acabou. Seu silêncio imposto. E desta vez eu não vou embora. Um brilho frio passou por seus olhos. Não permitirei mais que ninguém decida se tem o direito de existir em um tatame. Enquanto isso, no dojo, Roland conversava com 2 alunos dedicados. Você precisa ter cuidado com ela. Ela não é estável. Ela acha que está acima das regras. Mas, mestre, ela é forte. Seu olhar endureceu. A força não dá o direito de se impor. Se ela continuar, terei que mandá-la embora. Ele estava se convencendo disso, porque a verdade o assustava. A verdade era simples. Ele não suportava a ideia de que uma mulher negra, vinda do nada, pudesse ser melhor do que ele sem arrogância, apenas por meio de trabalho árduo, talento e disciplina. E a tempestade se aproximava. Muito rapidamente, tudo estava prestes a explodir. O dojo estava lotado. Noite de treino em grupo. Alunos de vários clubes vizinhos foram convidados, uma espécie de encontro amigável onde todos observavam uns aos outros. Os tatames vibravam com passos, sussurros e excitação. Maia entra discretamente. Mas muito rapidamente ela sentiu os olhares deles. Não hostil. Curioso. Circulava um boato. É ela. Aquele que derrotou o mestre. O competidor desaparecido. Mestre Roland tomou a palavra. Sejam todos bem-vindos. Aqui respeitamos a tradição. Respeitamos a hierarquia. E não toleramos aqueles que pensam que podem se impor pelo ego. Então acrescentou num tom fingidamente inocente. Esta noite, gostaria que uma de nossas alunas nos mostrasse seu estilo moderno. Maia. Ela dá um passo à frente. Seu coração batia forte, mas seu olhar estava calmo. A primeira sessão de sparring foi simples. Um estudante sólido e experiente. Ele atacou com força. Ela assumiu o controle, se libertou, agarrou pelas costas e o imobilizou. Respeitoso. Não violento. A plateia aplaudiu. Roland cerrou os dentes. De novo. Um segundo oponente. Mais rápido. Mesmo resultado. Fluido. Limpo. Técnico. Sem ego. Sem arrogância. Somente jiu-jitsu. Então Roland subiu no tatame. Agora é minha vez. Um murmúrio percorreu a assembleia. Ele estava sorrindo. Vamos mostrar a diferença entre um estilo improvisado e o jiu-jitsu de verdade. Eles se cumprimentaram. A luta começou. Inicialmente ele manteve a calma. Pressão, controle e movimento. Mas quanto mais precisamente Maia respondia, mais tensa ficava sua expressão. Ela o neutralizou. Ela estava fugindo. Ela estava derrubando. Nunca agressivo. Simplesmente melhor. Então, no momento de frustração, Roland tentou um movimento perigoso, uma pegada brutal no pescoço, uma torção violenta. Um murmúrio preocupado surgiu ao redor deles. Maia reagiu instantaneamente. Transição rápida. Controle. Chave de ombro. A tapa. Forte. O tatame ressoou. Silêncio total. Ela o liberou imediatamente. Se inclina. Obrigado, mestre. Suas palavras foram sinceras. E foi exatamente isso que tornou o momento ainda mais pesado. Roland levantou-se lentamente. Algo se quebrava em seu olhar. Ele respirava com dificuldade. Então ele disse: pare. Sente-se. Todos os alunos se sentaram ao redor dele. Ele permaneceu de pé no centro. Por um momento pensamos que ele ia acusá-la, menosprezá-la, demiti-la. Mas em vez disso, ele falou baixinho. Eu queria testá-la. Diminuí-la. Desacreditá-la. Porque eu não suportava a ideia de que ela fosse mais competente do que eu. Um arrepio percorreu a sala. Ele respirou fundo. E não é tradição. Não é respeito. É orgulho e medo. Ele fez uma pausa. Há alguns anos, Maia foi marginalizada por motivos injustos. Preferiram silenciá-la a reconhecer a injustiça. Eu sabia disso. E queria fazer o mesmo aqui. Maia sentiu os olhos arderem. Sem triunfo. Sem vingança. Apenas uma verdade que finalmente estava vindo à tona. Roland se virou para ela. Você tem mais habilidade técnica do que eu em muitas áreas. E mais humildade do que eu demonstrei nestes últimos dias. Se você estiver disposto, eu gostaria que você desse aulas aqui. Um murmúrio de espanto percorreu os estudantes. Maia permaneceu em silêncio por alguns segundos.
Então ela simplesmente respondeu: eu vou ensinar. Mas só se todos aqui entenderem uma coisa: o jiu-jitsu não pertence a ninguém, nem a uma cor, nem a um título, nem a um ego. Os alunos assentiram com a cabeça em concordância. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Naquela noite, quando chegou em casa, ela finalmente abriu o armário. Ela tirou a caixa de troféus. Ela não tinha mais medo de ser vista. Ela não precisava mais se esconder. Ela colocou as medalhas na prateleira, uma a uma, não para se gabar, mas para se lembrar. Ela havia sobrevivido. Ela resistiu. E ela havia vencido, com dignidade. O telefone dele vibrou. Mensagem de Sarah. Então, Maia Souriti. Desta vez, eu fiquei. Então ela apagou a luz. Com paz finalmente no coração.